Vamos lá, como é que vão todos do oitavo ano? Sejam todos bem-vindos nessa semana, né? 24, matemática 1, não é isso? O conteúdo de hoje é grandezas inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Vamos lá? Grandezas inversamente proporcionais. Quantos copos de mesma capacidade podemos encher se temos à disposição 1 litro de água? Veja na tabela algumas possibilidades. Número de copos: 2, 4, 5, 8 e 10 copos. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Vejamos aqui, pessoal. 2, vamos começar por aqui. 2 copos gera uma capacidade de 500 ml cada. Se a gente dobra, isso quer dizer dobrar, multiplicar por 2 a quantidade de copos, 2, vamos para cá, melhor. 2 copos equivale a 500 ml, não é isso? Então, se dobrarmos o copo, 2 vezes 2, 4. Segunda tabela, 250 ml. Isso quer dizer que aumentamos a quantidade de copo, não é isso? Porém, a capacidade de cada copo diminuiu. Não foi assim? A pergunta é: o que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Na item A, o número de copos vejamos aqui, aumentar a capacidade. Então, vamos começar aqui ao contrário, gente. Vamos lá aqui. É dividido. Vejamos aqui a inversão da situação. Se eu aumento a capacidade dos copos, o que me resulta nos copos ele é diminuído, ele divide, é dividido. Se eu multiplico, ou seja, se eu aumento a capacidade, o número de copos ele é dividido. Se eu aumento, como eu fiz anteriormente, o número de copos, o que acontece com a capacidade? Ela é dividida. Se eu dobro o número de copos, reduz a capacidade. Se eu aumento a capacidade, reduz o número de copos. Não é assim? Compare o número de copos de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Ou então o número de copos de 250 ml com o número de copos de 125 ml. Ou ainda o número de copos de 200 ml com o número de copos de 100. O que acontece com números de copos quando a capacidade de cada um é dividida pela metade? Veja aí. O que acontece com o número de copos quando a capacidade ela é dividida? O número de copos
é dobrado. Ou seja, aumenta o número de copos. Compare o número de copos de 125 ml, vejamos aqui, ó, com o número de copos de 500 ml. O que acontece com o número de copos? Quando a capacidade de cada copo é multiplicado por 4. Número de copos. Simples. O número de copos é dividido por 4. Simples assim. Se eu multiplico 4 vezes 2, resulta em 8. Porém, 500 dividido por 4, 125. Se eu multiplico 125 ml por 4, dá 500 ml. Porém, eu tenho que dividir o número de copos. 8 dividido por 4, 2. Ou seja, enquanto eu multiplico a capacidade, eu tenho que dividir o número de copos pela mesma quantidade. Multiplico por 4 a capacidade, eu divido o número de copos por 4. Observe que a capacidade de cada copo é o número de copos, são grandezas inversamente proporcionais, pois variam na razão inversa uma da outra. Enquanto um aumenta, outra diminui, quando dobra, outra divide, e assim por diante. Acompanhe mais um exemplo de grandezas que se comportam dessa maneira. Vejamos. Cleiton está planejando ir de casa ao trabalho com sua bicicleta. Para isso, ele fez uma tabela com algumas possibilidades do tempo que levaria para fazer o mesmo trajeto para cada velocidade média indicada. Vejamos. Velocidade média de 10, o tempo 90 minutos. 15, 60 minutos. 30 minutos. 45, 20 minutos. Denomina-se a velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, sendo assim, vamos aqui. O que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? Vamos ver. Temos 10, é a velocidade média, né? km por hora, quilômetros por hora, com um tempo de 90 minutos. Ele está se ensinando dizendo que acontece. Nós vamos fazer o quê? O que acontece quando o tempo é dobrado. Com o tempo, tem isso aqui que acontece se nós dobrarmos. Então, vamos lá. 10 vezes 2, 20 km por hora. Se eu aumento essa quantidade de velocidade, então meu tempo que eu teria que ser feito em 45 minutos ou 90 minutos, eu simplesmente reduzo. Para a metade do tempo anterior. 25 minutos. Eu dobrei o tempo, ou seja, aumentando o tempo, a velocidade média, eu tenho que diminuir vai ser diminuído
tempo de percurso. Ou seja, no item a resposta é o quê? O tempo é reduzido à metade. O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos a velocidade por 3? Vamos usar agora 30. Que resulta em 30. Eu vou dividir minha velocidade por 3, que isso resulta em 10 km por hora. E se eu diminuo minha velocidade, né? Então, por 3, eu diminuí em 3 vezes menos. Então, eu vou ter que aumentar o tempo. Vai aumentar 3 vezes mais. Então, 30 vezes 3, 90 minutos. Ou seja, o tempo triplica. Se eu divido por 3 a minha velocidade, o tempo triplica. Determine a distância que Clayton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção para as unidades medidas. Qual a velocidade média é dada em km por hora? Devemos considerar o tempo em horas. Vejamos aqui. No item C, nós temos o quê? Vamos lá. Velocidade média, né? Temos 10 km por hora. H. Não é isso. 90 minutos. Não é isso. Então vamos lá aqui. Porém, vamos lá. Quando a gente quer saber, gente, a distância. Não é isso? Distância. Então é o X da questão. Nós temos aqui o tempo, só que tem uma coisinha, né? Não pode, lembre-se que a velocidade média ela está em km por hora. Isso quer dizer que 90 minutos tem que ser transformado em hora. Então, o que a gente faz o quê? Divide por 60. Ok? Que dá 1 hora e 1,5. 1 hora e meia. Ou então, só lembrar que nós temos 60 minutos mais 30. 60 minutos mais 30 minutos, que transformando isso, 60 minutos é quanto? 1 hora, não é? E 30 minutos em horas é quanto? 0,5. Juntando tudo, 1,5 horas. Ok? Pronto. Esse é o valor que teremos que está utilizando. Nossa distância é x. Ele foi dito que velocidade média, né? Que a gente quer saber, nosso V. A velocidade média seria igual a quê? A distância percorrida, no caso que a gente quer saber, que é x,
sobre o tempo, 1,5. Porém, a velocidade média, nós sabemos qual é a velocidade média. A velocidade média é quanto? Vamos voltar, colocar do outro lado, é isso? (10 km/h), que é igual a x sobre... Girou uma proporção, resolvendo. X é igual a 10 que multiplica 1,5. Que x vai ser igual a 15 quilômetros, porque a velocidade está em km/h. Logo, o tempo tem que estar em hora e a distância vai estar em quilômetro, não é isso? Então, sendo assim, a distância percorrida por Cleiton será de 15 quilômetros. Vejamos aqui. Em algumas situações, as grandezas estão relacionadas de tal maneira que, quando uma dobra, a outra é dividida pela metade. Quando uma triplica, a outra é dividida por 3. Se uma dessas for dividida pela metade, a outra dobra. E assim por diante. Isto é, duas grandezas variam sempre na razão inversa. Uma da outra, nesse caso, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcional. Quando isso ocorre, podemos escrever assim: y é igual a k sobre x ou y vezes x igual a k. Onde, na relação x representa uma grandeza, y, o valor correspondente para a outra grandeza, e k é o produto entre os valores das duas grandezas. Vejamos aqui. Determine em quantos minutos Cleiton fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade média for igual a 40 km/h. Em seguida, analise o valor encontrado correspondente ao gráfico, ao indicado no gráfico. Vejamos aqui. Bem processo. Nós temos agora o quê? Ele quer saber a 40 km/h. Logo, qual foi no início a tabela, o tempo correspondente. Ele quer saber o tempo, né? Vamos lá. A cada 10 km/h equivale a 90 minutos. Então, 40 km/h equivale a x minutos. Então, vamos ver aqui, pessoal. Se eu aumento, logo aqui diminui. Então, são inversamente proporcionais, não é isso? Então, eu já sei que eu vou ter que inverter uma das frações. Exatamente. Nós temos o que agora? (10, 40) igual a x sobre 90. Veja que houve inversão. Tive que inverter uma das frações. 40 vezes x é igual a 10 vezes 90. 40x é igual a 900, onde x é igual a 900 dividido por
40. X é igual a 22,5. Esse seria 22 minutos. Esse 22,5 minutos. Que bem. Como você deve ter percebido, nem todas as grandezas relacionam de maneira proporcional, direto ou inversamente proporcional. Por exemplo, é verdade que em determinados períodos da vida, quanto mais idade temos, mais alto ficamos. Mas podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, já que o dobro da idade não significa o dobro da altura. Exemplos. A relação entre a medida x dos lados de um quadrado e a área y correspondente é dada por y igual a x ao quadrado. Vejamos aqui. A tabela mostra a possibilidade de medida dos lados e da área de alguns quadrados. Complete com a informação que esteja faltando. Vejamos aqui. Medida dos lados x e sua área. X ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, vamos lá, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. Então, o coordenado aqui, nessa linha aqui, ficaria como? Nós teríamos 2 e 4. Na próxima linha, já temos 3